Glória a Deus, que bom estarmos juntos. Seguimos meditando em Romanos capítulo 1. Vamos ler novamente desde o versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não é precioso isso? Paulo, servo, isso é o que eu sou. Eu sou um servo. Tenho um chamado, meu chamado é para ser um apóstolo, enviado para as nações. Foi isso que Paulo fez o tempo todo. E sou também separado para o evangelho de Deus. Não tenho outra missão senão pregar e anunciar as boas novas do reino de Deus. E ele continua dizendo: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, mediante, ou melhor, por meio, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. É precioso demais isso, né? Eu tenho esse chamado para, de todas as nações, chamar, né? Convocar um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês, agora Paulo se dirige direto aos romanos, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. É fantástico, eu gosto demais deste livro aos romanos. Existe várias razões, ou uma das principais razões que Paulo escreve é justamente preparando para uma viagem, para uma ida dele a Roma. Ele gostaria muito de ir em Roma e de Roma ser enviado por eles para a Espanha. Este era um propósito. Fizemos alguns estudos e naquela época a Espanha era os confins da terra, era o lugar mais longe. Esse era o sonho de Paulo, seguir cumprindo esse propósito de Deus. Mas agora ele diz o seguinte: ele fala que ele tem esta vocação, este chamado de Deus e chama os romanos e diz: olha, há uma mensagem que eu preciso anunciar para vocês, a mensagem de obediência a Deus que vem pela fé. Quando nós cremos, quando nós anunciamos a nossa fé no Senhor, nós precisamos também, irmãos, obedecer. Certamente precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos cumprir aquilo que Ele tem para nós, o chamado que Ele tem para cada um de nós. E Ele nos chamou, em primeiro lugar, como diz o apóstolo Paulo, para sermos dele, para pertencermos ao Senhor Jesus. Chamou você. Você tem uma missão, você tem um chamado de Deus para pertencer a Ele. Isso não é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. Outrora nós pertencíamos a Ele, fomos criados por Ele, mas nossos pais se desviaram e nós tomamos outro rumo. Hoje nós somos de novo chamados para pertencermos, para vivermos a vida com Deus. Esta é a nossa vocação até o fim. Esse é o chamado para mim e para você. Amém? Vamos agradecer a Deus e orar nesse instante. Se você puder, feche teus olhos. Pai querido e amado, mais uma vez te agradecemos por nos dar esse privilégio de estarmos nesse lugar, meu Pai, e de podermos, meu Deus, meditar em Tua Palavra, saber que o Teu Evangelho, que as novas do Evangelho que chegou a Roma, chega aqui também, meu Pai. Chegou a mim, chegou a esse irmão, chegou a essa irmã. Meu Deus, eu peço que nos dê esta compreensão,
esse entendimento, meu Pai, que se nós cremos, precisamos obedecer, precisamos andar em obediência ao Senhor. Ajuda-me nisso, meu Pai, a cada dia. Ajuda a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, a cada dia, a vivermos uma vida de fé, uma vida que demonstre o nosso amor por Ti, a nossa fé em Ti, a nossa confiança no Senhor. E eu oro, meu Pai, por aqueles que precisam tanto, tanto da Tua ajuda. Aqueles que estão, meu Pai, com um problema no seu físico. Senhor da glória, Tu disseste, meu Pai, em Tua palavra, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se há algum enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja. Senhor, então há uma maneira espiritual de recebermos a cura, de recebermos os milagres do Senhor. E por esta causa eu oro, meu Pai, eu clamo a Ti, que o Senhor visite nesse instante, meu Pai, este irmão, esta irmã, que já recebeu a imposição de mãos, já crê em Ti, meu Pai. E eu oro para que ela seja liberta, curada. Este irmão, meu Pai, que pediu oração, que precisa de um milagre, visita-o, eu clamo a Ti nesse momento, meu Pai. No precioso nome de Jesus, oro e Te agradeço e sei que o Senhor fará muito mais do que isso. Por isso eu Te louvo, Te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Receba nosso abraço, em nome de Jesus.